Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa segunda-feira, primeiro vídeo gravado na segunda-feira, né? Os outros foram gravados no final de semana e vamos vir debater o dilema, né? O dilema que a gente vive sobre o nosso técnico Maurício Barbieri, que é demite ou não demite. Devemos abrir mão do trabalho de Maurício Barbieri. E talvez esse vídeo pegue até algumas pessoas de surpresa aqui no canal, porque eu sou um claro defensor da sequência de trabalho a treinadores, né? Eu acho que para um trabalho ter sucesso no futebol brasileiro, eu acho que um dos primeiros pontos, um dos principais pontos é a possibilidade de sequência e não a possibilidade de interrupção desse trabalho de forma breve, de forma, assim, podemos dizer, repentina. Só que o trabalho do nosso amigo Maurício Barbieri, ele me traz algumas questões, tá? Que é principalmente o fato da gente ter um time melhor, da gente ter mais material humano do que todos os outros times de Série B. E eu mantenho essa minha teoria. Eu não acho que o time do Atlético seja do nível dos outros times de Série B. Só que a gente tá vendo um cenário de igualdade. Ah, Thiago, mas esse cenário de igualdade não é pra existir. Com todo o respeito do mundo, esse cenário de igualdade não é pra existir. A gente tá falando de um cenário de igualdade que a gente viu um jogo equilibrado contra a Paysandu, Criciúma, Cuiabá, CRB e agora, por último, Novo Horizontino. Todos os jogos foram equilibrados. Esse cenário de igualdade, pra mim, representa mais um trabalho ruim do técnico, representa mais uma pobreza do trabalho do Barbieri de conseguir potencializar essa equipe, de fazer essa equipe dar um boom, do que qualquer coisa destinada ao nosso elenco. Então, assim, o Atlético não era pra ter um jogo equilibrado com o Novo Horizontino, me perdoa. Ah, você tá sendo arrogante? Não. Mas eu sei que o material humano que o Atlético tem é superior ao que o Novo Horizontino tem. E assim, muitos desses jogos tiveram momentos que a gente foi muito pior que o adversário. O início do jogo contra o Novo Horizontino é constrangedor. A gente é amassado, amassado, amassado. Então a gente começa a refletir sobre muita coisa. A gente começa a pensar sobre muita coisa. Pô, será que vale a pena você manter um trabalho que tira o seu diferencial dentro da segunda divisão? Porque o diferencial do Atlético era realmente esse material humano. Quando esse material humano não é potencializado, aí nossa briga pelo acesso ela fica muito mais complicada. Nossa briga pelo acesso ela vira uma incógnita. O Atlético vai conseguir subir? Não vai conseguir subir? E aí eu tenho medo, dentro desse ponto de igualdade, de não subir. É óbvio que eu tenho medo. E não subir institucionalmente pro Atlético não é ruim, é péssimo. É desgracento, porque os times que não subiram tiveram dois efeitos colaterais. O primeiro, óbvio, que é uma perda esportiva gigantesca. E o segundo é começar a fazer dívida para tentar subir. A partir do momento que a gente sabe que o Atlético não vai fazer dívida, não subir, às vezes significa algumas temporadas na Série B. Então, Thiago, mas o trabalho precisa de tempo. Acho que precisa. Mas eu acho que a gente tá numa sensação de urgência que talvez a gente não tenha vivido esse cenário nas últimas temporadas. O Atlético precisa dar uma resposta pra ontem. Hoje o Atlético tá fora do G4 da Série B, beleza, é a quinta rodada. Mas o que me garante que esse cenário de um Atlético equiparado a equipes piores vai botar o Atlético no G4? A realidade é que nada nos garante. A realidade é que a gente vive um cenário meio que obscuro nesse sentido. A realidade é que a gente vive um cenário meio complicado nesse sentido. E assim, eu sei que o futebol ele não vem por antecedência. Mas é a arte de fazer projeções, né? É a arte de dar uma olhada e pensar no futuro, né?
É a arte de ver de maneira mais ampla as coisas. E vendo de maneira mais ampla as coisas, o trabalho do Barbieri pode engrenar? Pode. Até porque eu acho que é um trabalho nota 6. É um trabalho medíocre, tá na média. Então, assim, quando você tá na média, você pode chegar no 9 e você pode chegar no 3. O trabalho do Barbieri pode crescer, pode melhorar, pode ser potencializado. Mas, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje eu vejo esse trabalho do Barbieri tendo mais momentos nota 4, nota 5 do que nota 7, nota 8. O jogo contra o CRB pode ter se considerado ali um jogo 7,5. Aí o jogo contra o Novo Horizontino a gente já volta a apresentar um 4,5. Então a balança ela tá sempre pendendo pra queda, não pra subida de desempenho. Mas os jogadores também têm culpa. Tem culpa. E assim, eu nem gosto de tratar muito desse cenário de culpa. Mas tem responsabilidade também. O grande ponto é, o Barbieri influencia mais os jogadores do que os jogadores influenciam o Barbieri. Se a gente não tá gostando do trabalho dos jogadores, isso tem uma explicação. Que também cai no colo do Barbieri. Thiago, então você é fora Barbieri? Cara, sendo muito hipócrita, tá? Sendo muito hipócrita de tudo que eu já trouxe aqui. Hoje eu optaria pela mudança. Hoje eu optaria pela mudança. Hoje, se você bota em cima da minha mesa Antônio Oliveira ou Maurício Barbieri, eu acho que eu assino com o Antônio. O Antônio conseguiu, em 2021, no cenário de Série A, fazer o que o Barbieri não conseguiu fazer até agora, que é montar um time protagonista. E acho que naquele momento ele conseguiu fazer mais com menos. Hoje o Barbieri faz menos com mais. Porque é um cenário muito doido, né? É um cenário que o Atlético tem mais material humano que os outros. Um cenário que o Atlético tá pouco acostumado. Só que o Atlético não tá conseguindo fazer essa vantagem virar uma realidade. Só que o Atlético não tá conseguindo fazer essa vantagem ser vista. Essa vantagem ficar exposta. Então, assim, Antônio Oliveira. Fábio Carille não vai voltar pro Atlético de jeito nenhum. O Antônio, pelo menos, saiu bem. E existem outros nomes aí no mercado. Sei que o torcedor não quer o Diniz de jeito nenhum também, então nem vou cogitar, porque é um salário muito acima da média, mas, assim, o mercado ele tá se movimentando nesse aspecto. Tem muito time com medo desse desempenho ruim de técnico. Santos demitindo técnico, Grêmio demitindo técnico, Vasco demitindo técnico. Porque sabe, cara, insistir num trabalho que não vai render frutos pode cobrar um preço muito caro. Pode cobrar um preço muito caro. Tô muito incomodado com o Barbieri. Mas se a gente decolar nos próximos jogos, aí a gente vai analisar e vai ver. Aí a gente vai analisar e vai ver. Mas hoje eu me incomodo mais com o trabalho do Barbieri do que me empolga de alguma maneira, sabe? Muito pelo contrário, acho que o trabalho me empolga zero. E o trabalho me preocupa muito. Muito. Eu volto a dizer. Eu não imaginei que o Atlético ia fazer um time tão bom pra segunda divisão. Um time que tem Zapelli, um time que tem Esquivel, um time que tem. Um time que tem, deixa eu pensar. Por Isaac, Luiz Fernando, Velasco, sabe? Pro Patrick, pro Falcão, que pra Série B é um cara, que se destaca já há algum tempo. Era pra estar muito melhor. Era pra estar muito melhor. Tem time pra isso. E não é nenhuma projeção em real. É uma projeção que eu acho que conversa com o que o Atlético buscou montar. Uma projeção que conversa com o que o Atlético buscou entregar pro treinador. E de verdade, acho que de certa forma a diretoria conseguiu. Valeu, pessoal? Comenta aqui embaixo. Demitiu ou não demitir? Eis a questão.